Apocalipse capítulo 8, nós temos um conjunto de textos preciosos, para nós, que ela vai continua na questão dos conjuntos de 7. E agora, mês passada, foi os 7 selos, e aqui a gente tem as 7 trombetas, as 7 trombetas do Apocalipse. A gente vai ler aqui, capítulo 7, primeira parte, 7 a 12, que nós temos assim, vamos ler 8, assim, o jeito que está aí, Então, diz assim a Bíblia: quando o Cordeiro abriu o 7º selo, houve silêncio no céu, cerca de meia hora. Então vi os 7 anjos que se acham em pé diante de Deus, e lhes foram dadas 7 trombetas. Veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar, com um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos, sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. E o anjo tomou o incensário e encheu o fogo, e ali no altar o atirou à terra, e houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. Então os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocar. Veja que a gente percebe que depois que João faz as revelações, nessa revelação do Apocalipse, sempre depois dos 7 selos, 7 trombetas, os 7 números que continuam daqui para frente, ele sempre começa ou termina com os trovões, Como diz aqui no versículo 5, que quando o anjo tomou o incensário, encheu o fogo do altar, atirou à terra, e houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. Talvez por isso que a gente tem ideia assim, quando passa os filmes do Apocalipse, cheio de fogo, trovão, relâmpago, Então é uma leitura que é feita, acerca das revelações, e essas revelações mostram o começo e fim de cada uma delas. E aqui nessas trombetas é uma coisa interessante, porque fala de juízo e fala de salvação. É um tempo, a gente sabe que tempo é um tempo que Deus está mostrando ao povo o seu evangelho, e ele lida com dois tipos de pessoas, os crentes e os incrédulos. Então, ao longo das trombetas, a gente percebe que os crentes estarão selados, Então, muitas das pragas que vão acontecer acerca daqui para frente são em relação àqueles que não são salvos. E só que os salvos também fazem parte do reinado, de Cristo nesses tempos. Então a gente começa aí pelas trombetas, E aqui a primeira trombeta está no verso 7 aqui de Apocalipse, que fala que o primeiro anjo tocou a trombeta e houve saraiva e fogo de mistura com sangue, e foram atirados à terra. Foi então queimada a terça parte da terra e das árvores também, toda a erva verde. Aqui João viu, lançado esses elementos da terra como sinal do seu juízo, Apocalipse. Por exemplo, quando fala a saraiva de fogo, a mistura com sangue, isso aí foi uma revelação da imagem, de que Deus está fazendo na vida e na terra, quando Ele quer anunciar o seu juízo, E esse juízo, ele vem com sinais, ele vem severo, Nesse tempo que Deus faz essas coisas, talvez seja um tempo enfático de como Deus vai tratar, Porque até agora, vamos supor assim, as coisas foram feitas através da paz e amor, Mas vai chegar um tempo que essa situação paz e amor vai se acabar.
E aí começa a situação a ficar bem séria pela proximidade do tempo. Então o anjo vem, ele toca a primeira trombeta, mostrando que é Deus quem está no comando, é Deus que é o Senhor da história, né? Isso aí se atravessa através de toda a Bíblia, mas enquanto estamos na era de Jesus Cristo e sua graça, há o tempo da pregação. Mas vai chegar um tempo em que esse tempo vai ser remido e as coisas vão ser diferentes. E aí quando a Bíblia fala acerca dos um terço, você vai ver vários lugares aqui que é um terço da terra, um terço da água, um terço em algumas outras coisas. Esse terço ele é um número simbólico, é um número que ele quer dizer que é um número expressivo, é expressivo o número. E esse número expressivo, ele mostra, Deus mostrando que há uma grande ênfase, né, naqueles que vão ser salvos, aqueles que estarão perdidos. E ele fala acerca das suas trombetas, e o anjo vai abrindo esses selos. A segunda trombeta, está no verso 8 e 9, que ele fala assim, segunda trombeta, o segundo anjo tocou a trombeta, e uma como que grande montanha, ardendo em chamas, foi atirada ao mar, cuja terça parte se tornou em sangue. E morreu a terça parte da criação que tinha vida existente no mar, e foi destruída a terça parte das embarcações. Aí, a segunda trombeta, que mostra, ali tem um tempo histórico e o tempo na era de Deus. Porque você pode ver aí que como as chamas, né? João viu chamas cair, e ele viu também coisas caírem no mar, que foi resultados grandes, e naquele tempo havia muitas embarcações, o mar era muito importante, né? O mar era a fonte de acesso ao continente, fonte de acesso aos impérios, então o mar, ele tinha uma grande importância na vida do povo. Não é à toa que grande parte da civilização, ela sempre foi maior a parte do litoral, né? O litoral sempre foi maior. O próprio Brasil, né? Brasil, você pega o litoral, a parte oeste, leste, né? A parte leste do Brasil, ela é bem populosa, e quando vai mais para o continente, vai caindo um pouco, né? Até que chega do outro lado do continente. Então, quando João vê, né, essas coisas, ele fala que a criação que tinha vida, que também a parte do comércio, mas não só do comércio, né, ele coloca também que parte da criação é afetada, né, porque ele fala também que a vida existente no mar também era afetada por tudo. Não é? Então, você vê como que as coisas são, elas vão mostrando a sua influência, né? Então, João está mostrando na sua visão que todas as partes estão contempladas na sua visão de Apocalipse. Aqui, quando a gente vê em vários lugares, né, que a água como fonte da vida, e a gente vê em Apocalipse que a fonte das águas, elas são afetadas, de modo com que a humanidade também é afetada, né? Ninguém vive sem água, né? A maior parte da terra é água salgada. Mas aí a Bíblia fala que a fonte das águas são afetadas. E ele mostra isso numa visão, mostrando que tem um sabor de amargura, né? O povo vai ficar sem desejo de viver, desejo de vida. E a gente observa isso como o anjo toca a terceira trombeta. Na quarta trombeta, no verso 12, a gente vê assim, o quarto anjo tocou a trombeta, e foi ferida a terça parte do sol, da lua e das estrelas, para que a terça parte deles escurecesse, e na sua terça parte não brilhasse, tanto o dia como também a noite. Então vi e ouvi uma águia que, voando pelo meio do céu, dizia em grande voz: ai, 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 dos que moram na terra,
por causa das restantes vozes da trombeta dos 3 anjos que ainda tem que tocar. Você veja, ali era a 4ª e o povo já estava desesperado, e ele estava dizendo, então, vocês não viram nada ainda, porque tem mais 3 vindo aí. Então essa 4ª trombeta mostra que Deus não só fere as coisas desta terra, mas também fere os luminares, né? Tudo é afetado. A criação de Deus é tremenda, né? Ele fala a 1/3 parte do sol. Você tem noção do que é a 1/3 parte do sol? A 1/3 parte do sol é uma coisa fenomenal, né? Tem uma série no Netflix chamada O Enigma do Universo. Vale a pena você assistir. Chama O Enigma do Universo. E ele fala a questão da vida, e a vida que ela é proporcionada através do sol. Pensou? O sol, ele é o motor de toda a criação humana, né? Então Deus usou, quando a gente vê tudo aquilo, nós como cristãos vemos o agente de tudo, né? O agente que é Deus, que formou o sol, que organizou, seja numa explosão, ou seja num Big Bang. Eu sempre digo que a ciência não explica a fé, mas a fé explica a ciência. Isso é uma coisa minha, né? Por quê? Porque, na verdade, se a fé explica a ciência, porque toda a ciência, tudo que há de grande e de complicado que nós fazemos e que é comprovado pela ciência, nós temos um autor de tudo isso. Agora, a ciência não explica a fé, porque a fé é subjetiva, né? Não tem como explicar. Então, a gente percebe isso, e quando ele toca os luminares, 1/3 parte, então, e nessa série que passa sobre o sol, é coisa impressionante, né? É muito impressionante ver a luminosidade, o poder e eu gosto, essa palavrão que eu vou falar aqui, né? Magnanimidade do sol. A magnanimidade do sol, que é uma coisa de louco. E ali a Bíblia diz que até a 1/3 parte dele, né? Ou seja, parte dele vai ficar no escuro, logo a terra ficará escura. Mergulhará na escuridão, e a fonte da vida pode ser afetada, né? Então essas são visões de João, e cada um desses juízos remete tanto acerca do mundo antigo e do moderno, né? E a gente vê tudo isso se mostrando, e o que ele diz aqui em tudo isso é a questão que o ser humano, conforme o João está vendo, está dando muito valor às coisas desta vida em detrimento das coisas profetizadas e que poderão acontecer com Deus e acerca do reino de Deus, né? E aí a gente sabe que Jesus falou que a vida, nossa vida, né? Ele falou em vários lugares, por exemplo, em Mateus 10:39, você vai ver que há uma inversão de valores da vida, e que levou o ser humano a provocar, né, uma destruição por causa do pecado, que será o fim das coisas. Aí diz assim: quem acha a sua vida, perde, e quem todavia perde a vida por minha causa, acha. Porque aí é a que Deus está dizendo, né? Ao longo dos tempos, o ser humano veio colocando seus interesses em primeiro lugar e desprezando a Deus e a própria criação, né? A gente vê aí acerca do que está acontecendo, do que acontece com o planeta em si, né? Eu não sei se, falar bem da verdade, eu não sei se é o ser humano mesmo que está acabando com o planeta, ou o planeta se acaba porque ele tem vida útil. Então, eu sei que a gente pode ter contribuição nas coisas, mas eu fico em dúvida se tivéssemos todo o cuidado que teríamos, se impediríamos de acontecer. Talvez seja coisa só de tempo, né? Essa é a minha grande dúvida, né? Mas se é dúvida, vamos fazer o que acho que é certo, né? Mas se é dúvida, essa é a minha dúvida. Eu não sei até que ponto a gente colabora para que tudo isso aconteça de verdade. Mas, enfim, são coisas que acontecem, né? Por exemplo, a criação sendo tocada, né? E em relação a isso, a gente fica penalizado nessa própria série que eu falei para vocês.
A gente fica penalizado com os animais do Ártico, por exemplo, e que eles precisam viver, né? Eles são daquele lugar, e muitos ursos, por exemplo, não acham nem mais crateras para caçar, nem para viver, né? Uma vida sendo realmente ameaçada por um aquecimento acelerado que a gente encontra. Mas então, João está dizendo que o ser humano colocou suas razões em primeiro lugar e deixou o Criador e a criação em segundo lugar. E os anjos que vão tocando as trombetas vão mostrando para ele o que aconteceu com a criação. Não só por causa da criação natureza, mas a criação do ser humano. Porque aqui nas 7 trombetas, ele está mostrando e é um chamado ao arrependimento das pessoas. Então, o Apocalipse, se tem coisas que foram, tem coisas que hão de vir. Ele é uma mistura das duas coisas, do que acontecia naquele tempo presente e do que acontecerá depois. Então, ele tem essa mistura, às vezes ele até embola um pouco. E até a quarta é isso, a gente percebe isso, que é aqueles que colocam sempre sua vida em primeiro lugar, e que é contrária ao Evangelho. A quinta trombeta, quando a gente chega ali, no verso 13, aí que fala que o quinto anjo tocou a trombeta e vi uma estrela caída do céu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Quando passa para a quinta trombeta, essas 3 últimas, ela já começa a falar acerca do ultimato, ultimato que Deus faz, e acerca do chamado da conversão. Então, a gente vê acerca dos gafanhotos sobrenaturais, que fala na quinta trombeta. Aí, vamos olhar aqui, verso 2. Ele abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço, como fumaça de grande fornalha, e como uma fumaceira saída do poço, escureceu-se o sol e o ar. Também da fumaça saíram gafanhotos para a terra, e foi-lhe dado poder como o que tem os escorpiões da terra. E foi-lhes dito que não causassem dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, e tão somente aos homens que não têm o selo de Deus sobre a sua fonte. Olha que coisa interessante, ele coloca aqui um paralelo, um paralelo entre o Egito e a saída, e a terra na sua plenitude de finalização para a saída para o reino. E é interessante que lá no Egito, quando vieram a praga dos gafanhotos, essa praga veio e comeu toda a comida das pessoas, vocês lembram? Ficou um tempo ali, os gafanhotarados ali, e é um bicho esquisito tal do gafanhoto, Gafanhoto é uma coisa assim que deve ser pavorosa, Para quem vive aquelas situações ali, até um tempo atrás aí, quando chegou a pandemia, você lembra da pandemia? Lá 3 anos atrás, e lá junto com a pandemia, diz que tinha uma nuvem de gafanhotos subindo pela Argentina, que ia estar no Brasil, lembra disso? Aí surgiu o profetado, tudo quanto é lado, aí veio a praga, aí os gafanhotos, vai comer tudo aí, e misturou tudo. Mas naquele tempo soube-se que era uma praga sazonal naquele lugar e não progrediu, Mas lá no Egito, os gafanhotos vieram e ficaram um tempo, Diz que gafanhoto tem um tempo cíclico de 5 meses, por isso que João fala aqui no Apocalipse acerca dos 5 meses. Esses 5 meses, no Egito, por exemplo, comeu tudo, e deixou o povo desesperado, de fome, até que Deus reverteu a sua praga. No Apocalipse é o contrário, sai os gafanhotos, vamos imaginar que seja da boca do vulcão, porque pelo que ele diz aqui, às vezes se assemelha até a um vulcão,
mas eu não sei que tipo de vulcão é esse, é um vulcão de Deus, deve ser diferente do que não é aquele famoso aí que explodiu, que tem até um filme, Krakatoa, né? Deve ser maior que Krakatoa, mas sai os gafanhotos, invade a terra, só que a ordem é ao contrária. Deus fala, não toque nada verde, pega os homens. Vê que coisa interessante? Não pega nada verde. Vá gafanhoto, você não quer você, quer você pega as pessoas. E as pessoas, como diz aqui, que, verso 4, que não tem o selo de Deus. Entende? É como se aquele juízo dissesse, olha, vai acontecer, o gafanhoto vai vir, e para levar, né, e para tocar na vida dos que não têm o selo, e ali mostra que as pessoas sem Deus têm um devorador, que é o devorador do coração humano. O diabo é o devorador do coração humano. E João está tendo essa visão, né, nessas ênfases. E aqui a gente observa que tem 2 pontos aqui que eu achei interessante num texto que a gente estuda, que é, os demônios se voltam contra as próprias pessoas que os seguem, demonstrando total desprezo, crueldade incomparável ao torturarem seus adoradores. Diz que diabo é como uma serpente novinha, né? Se você cuida até o ponto que ela volta-se contra você. É uma coisa interessante de observar. Na verdade, o diabo não é bom para ninguém. O diabo, ele destrói os seus próprios adoradores. E assim é toda a literatura daquele tempo, grandemente influenciada pelos deuses gregos, onde você adora com sacrifícios, né? Sacrifícios e muitas vezes sacrifícios humanos. Ali já não tinha tanto mais isso, mas lá no passado tinha mais, né? No tempo dos hebreus tinha mais sacrifícios humanos aos deuses que exigiam isso. E esse sacrifício ele não é diferente. Os adoradores que não são adoradores de Jesus Cristo adoram a deuses que vão se voltar contra eles, vão pedir suas próprias vidas. E eles são emaranhados pela sua própria adoração. Né? E a gente vê isso de forma muito interessante. E Deus, ali, na visão de Apocalipse, ainda com tudo aquilo, ele tem tudo sob controle. Até o mal que é lançado sob o juízo da terra, é o mal permitido por ele. Né? E aqui a gente observa isso, né, que esses juízos todos são dados. E é interessante observar que o próprio Jesus falou isso no seu sermão. Quando a gente vai ver Mateus capítulo 13, verso 40 até o 43, você vai ver aquela parábola onde Jesus está dizendo acerca de algo parecido com o que João está falando no Apocalipse. Então ele fala assim, pois assim como o joio é colhido e lançado ao fogo, assim será na consumação do século. Mandará o Filho do Homem, os seus anjos, que ajuntarão do seu reino, todos os escândalos dos que praticam a iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa, e ali haverá choro e ranger de dentes. Quando você olha para o Apocalipse, alguma coisa vem, né, em direção do juízo que Deus está falando, está mostrando, do juízo feito, né, que ele está falando lá atrás. Enquanto tem o tempo da pregação, né, veja, Jesus já veio lá mais ou menos, né, 2000 anos, isso é um número aproximado, ninguém sabe, mas mais ou menos 2000 anos, ele falou, pregou, e é lançado para nós hoje, até hoje, uma pregação, né, a pregação de que arrependam-se porque é chegado o reino dos céus. Né? O mundo hoje conhece a pregação. Né? As línguas conhecem a pregação. Os confins da terra conhecem a pregação. Tem muito
Tem muita debate sobre que tem línguas não alcançadas, isso, aquilo, outro. Tem mesmo, mas as línguas são... Não tem como chegar a todas as línguas, né? Isso não tem como chegar. De forma com que essa universalidade da pregação seja conhecida, porque, na verdade, ela já é conhecida. Pode não ser naquela língua, mas e tem outras. As nações são alcançadas. Aqui, Paraguai, Brasil, tem línguas que a gente não conhece. Eu tenho ali na biblioteca ali, nós temos livros que nós trouxemos lá da Josi, lá de Laranjeiras, né, línguas do Evangelho escrito em Guarani, né? Então, você veja, alguém aqui sabe que Brasil fala Guarani? Como é que pode uma coisa dessa? Você vai lá no país e fala assim, qual a língua do Brasil? Lá é português e Guarani. Nossa, não, lá é português e Guarani. Vem falar Guarani aqui, quem vai saber? Então, tem que ser específico, né? Tem comunidades nativas, indígenas, que falam Guarani, mas não é a língua natural do Brasil. Então, mais ou menos como se fosse isso, né? Porque, na verdade, tanto tempo depois de ser passado, eu acredito que já tem uma grande possibilidade de Jesus poder voltar. E eu acredito que já é o tempo abreviado, né? O tempo já está muito abreviado. Principalmente para mim e para nós, né? Porque para mim, daqui a 50 anos, Jesus já foi, eu já fui ou Jesus já veio, né? Tanto faz, para mim já está abreviado de qualquer jeito. Vocês que são mais velhos, tá menos ainda, né? Os mais novos lá estão um pouco mais, né? Um pouco mais, né? Mas para mim, por exemplo, 51 até 39, em 39 anos já está tudo acabado para mim. Seja com Apocalipse, sem Apocalipse, milenarismo, sem milenarismo, vai estar, já deu o que tem que ter dado. Mas a gente observa isso, né? Jesus já havia dito sobre isso para nós, né? E ali fala sobre a vida verdadeira. Tudo isso, ele remete à vida verdadeira, né? Que Deus gostaria que tivesse. Tem um texto interessante em Mateus 10, 39. Mateus 10, 39. Põe lá para nós ali, vamos me fazer um favor. Já falei ali. A vida. Essa versão não está muito certa. Mas fala ali que quem é discípulo de Jesus terá a vida verdadeira, em outra versão, que diz assim: Jesus deseja que nós não andemos, né, ao longo do tempo, dos séculos, que nós tenhamos a vida verdadeira, a vida do Evangelho. Muito difícil de filtrar, não é? Ele é conhecido, mas nós não queremos vivê-lo. Tem uma grande distância nisso, né? O Evangelho, todo mundo, a gente conhece, não conhece o Evangelho? Você lê muitas vezes. E quantas vezes você prefere ir para o lado esquerdo ao invés de ir para o lado direito, se podemos assim dizer, né? E quantas vezes o reino de Deus ele é preterido aos nossos próprios interesses? É sempre assim, né? Por quê? Porque o sistema corrente do mundo, se a gente for contrário a ele, vai trazer vergonha para a gente, vai trazer pobreza para a gente, de certa forma, vai trazer para nós um grande embate, e a gente não quer ficar embatendo o tempo todo, né? Então, a vida verdadeira, para aqueles que pelo menos a internalizam, é possível, né? Ela é bem possível. Um exemplo prático, por exemplo, não ser dominado pelo dinheiro, né? Esse é só um exemplo, em tantos outros. Ou seja, eu vou ser contente com o que eu sou, com o que eu tenho, com a minha vida. Prefiro trabalhar menos para ganhar menos. Ser feliz com menos. Não ter certas coisas, né, para priorizar o reino. São coisas assim, né, que às vezes é só bem crente que está disposto, né, porque a maioria das pessoas está disposta a ir contrário, né, quer ir contra, quer sempre ganhar mais, ter mais, se preocupar mais. Eu gosto de provérbios. O que adianta ser rico se você vai ter mais boca para sustentar e mais preocupações, né? Então, é assim, quanto mais preocupado é. É lógico, tem como ser e não ser escravo. Aí é uma obra do Espírito Santo. Sexta trombeta, interessante que a gente observar,
né, 9, verso 12, ele fala ali, ó, ali capítulo 9, de 12 até o 13 em diante, o sexto anjo tocou a trombeta e ouvi uma voz procedente dos 4 ângulos do altar de ouro que se encontra na presença de Deus. E ali, dizendo ao sexto anjo, o mesmo que tem a trombeta, solta os 4 anjos que se encontram atados junto ao grande Eufrates. Foram então soltos os 4 anjos que se achavam preparados para a hora, o dia, o mês e o ano, para que matassem terça parte dos homens. O número do exército de cavalaria era de 20.000 vezes 10 milhares. Eu ouvi o seu número. Eu fiquei com preguiça de fazer essa multiplicação aí, de 20.000 vezes 10 milhares. Então, resumindo, é muito. Né? É muito. E essa sexta trombeta mostra acerca da diferença dos escolhidos e aqueles que ficarão. E nem todos desejarão se arrepender. Isso é a normalidade. Jesus falou na sua pregação, né? Ele disse, um será chamado, outro vai ficar, será 2 numa cama, um será levado, outro vai ficar, 2 numa casa, um vai, outro fica, não é? Infelizmente, não é questão de praga de Deus, e nem é questão de predestinação de Deus, não é nada disso, é questão do próprio ser humano, né? Eu conheço muita gente que diz, não, eu não quero, acabou. Já cansamos de evangelizar, né? Falar assim, olha, tem um céu, tem um Deus, tem uma remissão dos seus pecados, né? Tem vida para você. Do contrário, né? Tem o devorador da sua vida. As pessoas dizem, não quero, e acabou. A gente fica até de queixo caído, né? Mas não precisa ficar de queixo caído, vai acontecer. Tem gente que não quer, acabou, né? Então, e a esses que não quiseram, é aí que diz do anjo da sexta trombeta, que vem colocar o seu juízo. E é interessante que entre a sexta e a sétima, a gente encontra uma pequena pausa, né? E a pausa interessante que fala das 2 testemunhas fiéis. Não é coisa interessante das testemunhas fiéis? Ali, a gente, primeiro, que João está falando do seu tempo, o tempo em que os cristãos estavam sendo perseguidos, naquele tempo dos discípulos, né? Ele ficou um tempo para frente, na perseguição dos cristãos. Eles foram muito perseguidos, em todo o tempo. E ali havia muitas torturas, né? Vocês viram cristãos lançados em arena, outros cristãos crucificados, muitos crucificados, né? Outros com tantas formas de morte, de martírio. E então João está animando o povo, dizendo assim, olha, tem ainda ao longo do tempo os seus fiéis vão permanecer, né? Para que o povo não desistisse. Porque, embora este corpo poderia ser morto, haveria, então, uma recompensa. João está olhando para esse tempo. Mas também, olha lá para frente, porque haverá um tempo, não sei se é hoje, não sei se é mais para frente, mas haverá o tempo em que as testemunhas deverão permanecer testemunhas, né? Permanecer firmes no seu propósito, firmes no Evangelho. Né? A gente não pode relativizar a Bíblia. Não precisamos nem podemos fazer da Bíblia algo como um instrumento de fanatismo ou daquele instrumento que é lei pura, né? Esqueci o nome que dá isso. Mas nada disso, nós precisamos respeitar a palavra de Deus sem relativizar, né?
A Bíblia convida a andar pelo Evangelho, andar com as pessoas, mas não deixar a essência do Evangelho para trás, a essência do Evangelho morrer, ou tornar a Bíblia muito parecida, ou amoldada à filosofia mundana. Não é? Eu achei interessante que a própria reportagem da revista Veja, que eu li há um tempo atrás, inclusive está comigo, eu faço os estudos para a célula, estudo bíblico, então eu sempre uso algumas coisas para ilustrar, né? E uma delas estava escrito sobre exatamente esse tipo de coisa, em que o Evangelho, lá na Europa, por exemplo, muitas igrejas fechando, ao passo de quase 10 mil igrejas por ano, protestantes históricas fechando, né? A igreja anglicana é a campeã de fechamento de igreja, né? Mas também não podia ser outro, né? Para ter um rei Charles como senhor da igreja, vai esperar o que daquilo, né? E aí, fechando. E aí, por que fechando? Porque a igreja, infelizmente, histórica, europeia, está se amoldando ao mundo. E aí o próprio jornalista, que não era nem crente nem nada, diz que a igreja que se amolda ao mundo, se fica parecendo com ela, perde a sua relevância. Perde a sua relevância. Porque os conceitos humanos vão até um tempo que você não aguenta mais, né? Porque qual é a ciência criada pelo ser humano que tem um fim em si mesmo e que tem durabilidade suficiente para manter as pessoas sãs e que não seja desfalada, né? Desmentida ou combatida, todas elas quase. E quando chega ali, e se a igreja se amolda ao mundo, perde sua relevância, porque as pessoas não querem tanto mais aquilo que elas já estão cansadas, elas querem algo diferente. Existe um movimento por aí, grande já, em que as pessoas estão voltando à Bíblia de forma, não sei se radical ou não radical, mas de forma mais criteriosa. Há um movimento reverso. Vamos ver até onde vai chegar, né? Mas aqui, as testemunhas são importantes. O testemunho é importante. Ali, a gente percebe a fidelidade, ele é sempre um apelo para os cristãos. Filipenses 1:29, vamos ler uma coisa bem interessante, que a gente encontra ali. Foi-vos concedida a graça de padecer por Cristo e não somente de crer nele. Esse era um pensamento do apóstolo Paulo. E quando a gente sofre por Cristo, é um privilégio. E o privilégio que ele diz é não só crer e ser alegre com ele, mas também é um privilégio sofrer como ele sofreu. Então, essa é uma coisa bem interessante. Olha, se você sofre por causa do Evangelho, sofra, mas saiba que esse sofrimento ele vai produzir vida em vocês. E essa vida é de você não só crer e participar da sua alegria, da ressurreição, mas saber que se o seu mestre sofreu, você pode sofrer também e sinta-se feliz por isso. Isso ele fala não só para o seu tempo, mas pelo nosso tempo também. E as duas testemunhas aqui em Apocalipse, que fala, né, aqui, que fala no verso 7 até o 11, que essas duas testemunhas, ela é, na verdade, um paralelo grande entre Jesus Cristo e a sua morte e sua ressurreição. Porque as duas testemunhas ficaram ali, né, 3 dias e meio. Interessante isso, quando a Bíblia fala isso, né, das duas testemunhas, dos 3 dias e meio. E é exatamente, mais ou menos, remete à ressurreição. E naquele tempo, essas testemunhas foram mostradas na visão de João, para que o seu povo também pudesse ser um povo que sofra por causa do Evangelho, mas que ele vá bem por causa do Evangelho. É uma visão de triunfo de Jesus por causa do Evangelho. E que coisa interessante essas visões, né, de João no Apocalipse. Eu me lembro quando a gente foi fazer
a viagem lá na Turquia pelas 7 igrejas, nós chegamos a Éfeso. Éfeso é a única cidade que eu lembro bem o nome, né? Porque lá no território turco as coisas são tão diferentes, a própria... tudo mudado, né? Não tem nada como a gente conhece aqui, o nome lá é outro, tudo é outro, mas Éfeso eu gravei porque é uma cidade muito bonita, ela é uma cidade muito linda, e dá para ver a ilha de Patmos ao longe, interessante, depende da altura que você tiver, você consegue ver a ilha de Patmos, que foi ali onde João viu, né? Teve a sua visão. E ali nessa visão de Apocalipse, ele mostra, né, acerca das coisas importantes do Evangelho. E a 7ª coisa interessante que a gente observa aqui, né, nesse texto da Bíblia, antes da 7ª, aqui no verso 10, capítulo 10, verso 9 e 10 e 11, vale a pena a gente ler, porque fala assim, olha, é uma visão de João. Fui, pois, ao anjo, dizendo-lhe que me desse desse livrinho. E ele então me falou, toma-o, devora-o, e certamente ele será amargo no teu estômago, mas na tua boca, doce como o mel. Tomei o livrinho da mão do anjo e o devorei, e na minha boca era doce como o mel. Quando, porém, o comi, o meu estômago ficou amargo. Então me disseram, é necessário que ainda profetize a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. É a questão do livro, né, que ele é doce quando é pregado, mas é amargo quando é rejeitado. Essa é o mistério da evangelização. E João está vendo, né, lá a visão também de Ezequiel, capítulo 2, que fala exatamente isso. Né? Ezequiel 2, verso 1 em diante, Ezequiel tem a visão do livrinho, e ele falou, eu comi, só que ali era doce como um mel. Lá em Ezequiel era doce. Olha lá, esta voz me disse, filho, homem, põe-te em pé, falarei contigo. Entrou o Espírito em mim, falava comigo, pôs em pé, ouviu o que falava, me disse, chega lá para mim mais um pouquinho para frente. Mais um pouco. Peraí, a Bíblia está marcada aqui, peraí que já vou achar para vocês. Achou? Como é o número? Olha aqui, ó. Peraí, vamos achar aqui. É 3, desculpa, gente, é 3, verso também, né? Como é que vai ser uma coisa dessa? É 3, verso 1 e 2, e 3. Aí, filho do homem, come o que achares, come este rolo, fala à casa de Israel. Então abri a boca e ele me deu a comer o rolo. E me disse, filho do homem, dá de comer ao teu ventre, enche as tuas entranhas deste rolo que eu te dou. Eu comi e na boca me era doce como o mel. Na Isaías era a profecia de Jesus, boas novas do Evangelho, era doce. Em Apocalipse era o mesmo livro, só que era pregado e não aceito. E a rejeição ao Cordeiro e ao Filho de Deus, essa amargura era o sinal do desprezo do povo. Quando eu leio isso aqui, sempre me lembro daquele remédio para tosse, né, o cloridrato de ambroxol. Vocês lembram? Nós aqui dessa idade aqui já conhecemos o nome de remédio para valer, né? Já conhecemos tudo quanto é nome de remédio. Mas é engraçado que aquele remédio para tosse você toma, ele é doce, né? Mas quando você acaba de engolir, é o troço que amarga, né? É ou não é? Me lembra também água tônica. Você gosta de água tônica? Quem gosta desse negócio aí? Depois que eu parei de beber e virei crente, eu precisei tomar água tônica, né, para substituir a pinga. Então agora você vai de água tônica, água com gás e cheio de limão, né? Mas para mim água tônica é isso também, né? Água tônica você bebe, parece que enquanto você está gló, tá boa. Quando você para de beber, pelo amor de Deus, gente, como fica ruim, né? Pelo menos para mim, né? Vai de vocês, né? Pelo menos para mim era assim, né? Aquele negócio fica ruim. Talvez isso, né? É a visão de João,
a mesma de Ezequiel, só que ali Apocalipse é diferente. É o amargor, infelizmente, dos resultados não esperados, né? Ou esperados, não sei, Deus é que sabe. E ali, por causa disso, ele vai para a sua 7ª trombeta, né? Ali de Apocalipse, capítulo 11. Está lá no verso 14. E aí é muito bem, né? É muito bom, né? Porque aí, na 7ª trombeta, não se sabe, a gente não sabe quais eram, ou quais são, ou quais serão os intervalos das trombetas, mas na última delas, aí sim a manifestação do Cordeiro, que diz assim, verso 15, 11, 15 de Apocalipse. O 7º anjo tocou a trombeta, e houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. E os 24 anciãos que se encontram sentados no seu trono, diante de Deus, prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Na verdade, as nações se enfureceram, chegou, porém, a tua ira, e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos e os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tanto aos pequenos como aos grandes, e para destruíres os que destroem a terra. Abriu-se então o santuário de Deus, que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário, e sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saraivada. Coisa interessante, né? Lembra que eu falei para vocês, entre os 777 sempre tem trovões, terremotos, vozes e saraivada. Aqui é a manifestação do 7º selo, e que vai, né, não sei em que circunstância, situação, mas ele haverá. É lógico que a Bíblia tem muitas linguagens e tem muitos conceitos abstratos, né, para mostrar as coisas. Não sabemos em qual intensidade vai ser, como será. Basta a gente saber que lá em o Apocalipse, essa revelação das coisas estará acontecendo. É aí que Jesus disse para nós, quem tem ouvidos para ouvir, ouça, veja, né? E eu acredito que, como é que a gente vai descobrir isso? Como é que vamos saber isso, né? Eu acredito quando eu e você, em comunhão com Deus, começamos a discernir o tempo. A gente consegue discernir o tempo, né? Quando a gente tem comunhão com Deus. Eu acho interessante que lá na África, quando os elefantes, eles sabem onde está a chuva, eles pressentem aquela chuva a centenas de quilômetros. Interessante isso? Uma coisa interessante, né? Elas sabem das coisas, têm a noção das coisas, e eles sabem se dirigir para onde vai acontecer. Eu acredito que nós também, se hoje não estamos vendo, ou ouvindo, ou sentindo, ou pressentindo alguma coisa, mas a nossa comunhão com Deus vai mostrar para nós a revelação dos tempos. Não sei se será no nosso tempo, talvez por isso não estamos, né, com essa sensibilidade à flor da pele, né, ou se Deus vai dar ainda. Não sabemos quando será. Mas uma coisa é certa, né, irmãos e irmãs? A Bíblia sempre diz que nós temos os selos de Deus, né, os selados de Deus. O importante, meus queridos, é ser selado, né? É que eu sempre digo, Apocalipse a gente especula bastante. A gente dá uma especulada boa, estuda, né? Vê o que foi feito, o que foi comprovado já pela história, o que não foi comprovado está para acontecer. O Apocalipse ele é uma... Agora, o importante de nós é termos e sermos selados. Se você crê que é uma pessoa selada por Deus, você vai suportar os gafanhotos, eles vão passar, né? Eles vão passar
as folhas verdes, e se somos selados, vai passar pela gente e vai cumprir o seu propósito, né? Não é questão de que, eu fui salvo, você não é, eu sou selado, você não é. Isso é besteira, é bobagem, ninguém deve andar por isso. A gente deve orar para que o mais grande número possível de pessoas sejam seladas. O maior número de pessoas adorem o Cordeiro e não adorem os ídolos. Lembre-se que aqui as trombetas é acerca dos ídolos que se voltam contra eles. Que o maior número de pessoas tenham os seus olhos abertos, né, para Jesus e venham a ser salvos, né, por Ele, né? E assim a gente vai colocando os tijolinhos a mais no livro de Apocalipse, né? Muito bem.